De 2020 para cá, eu acredito que muita gente já viu a oportunidade de trabalhar online ou apareceu algum anúncio, alguém falando que dava para viver de renda online, porque na pandemia todo mundo se viu em casa e queria fazer alguma coisa dentro de casa para ganhar dinheiro e não ficar ocioso. Só que aí você se pegou na situação de estar perdida, não saber por onde começar, estar com medo, inseguro. Eu passei por isso em 2013, eu também travei nessa hora, mas eu fiz algumas coisinhas que funcionaram, mesmo sem saber nada, mesmo com medo, mesmo sem dinheiro, sem experiência, então fica aqui nesse vídeo. Oi, tudo bom? Eu sou Karine Otto, eu sou empreendedora digital, trabalho na internet, me aventuro na internet desde 2013, já ganhei meu primeiro milhão, já tive canais aqui no YouTube, esse é o meu canal novo e eu quero muito, muito que você me apoie, me ajude a crescer esse canal, tá bom? Eu tô muito feliz com o crescimento dele, já já vamos chegar aí e ganhar mais uma plaquinha dessa de 100 mil, mas o assunto de hoje é muito sério e eu vou te contar como que foi o caos no meu começo, assim, o que eu fiz que funcionou quando eu estava iniciando no digital. Eu comecei assim do zero total na internet. Lá em 2012, na verdade, comecinho de 2013, eu comecei a pesquisar algumas coisas online porque eu estava com uma loja de artesanato. Eu sempre fui empreendedora, minha família de empreendedor. Só que eu tinha pegado um ponto de comércio do meu pai, pedi para ele uns 6 meses de aluguel sem pagar, ficar ali usando aquele ponto para usar, para vender o meu artesanato e estampar camiseta, um monte de coisa. Só que aconteceu tanta coisa errada que eu acabei me desestimulando. Eu não queria ficar ocupando aquele ponto ali do meu pai por 6 meses, sendo que eu estava assim arrasada com o que tinha acontecido no meu negócio. Uma outra hora eu posso contar mais a fundo essa história para vocês. Mas aí eu comecei a pesquisar na internet. E enquanto eu pesquisava, apareceram vários blogs. E nesses blogs, na época, tinha umas barras laterais assim, escrito assim: mulher com criança ganha, não sei, 1.800 e poucos reais por mês trabalhando em casa na internet. Aí aquilo eu, cliquei na hora e comecei a pesquisar. Só que de cara eu fiquei muito confusa, eu fiquei assim muito desconfiada. Acho que todo mundo que passa por isso pela primeira vez fica desconfiado. E na época eu não tinha YouTube, eu não pesquisava no YouTube, era bem, sabe, era bem mais precário, né? Aqui no Brasil as coisas ainda estavam muito obscuras. E aí eu fiz a seguinte pesquisa, eu pesquisei assim, anúncio falando sobre mulher que ganha dinheiro online é verdadeiro? E aí apareceu um blog de um rapaz e ele explicava tintim por tintim o que era aquilo. E aí então eu comecei a pesquisar e achar outros blogs, outros assuntos, outros e outros. E aí eu me deparei com um blog do Jonathan Tayoba. Inclusive, foi com ele que eu fiz o meu primeiro curso online. Só que o curso, na época, era ensinando a criar blogs de conteúdo. Dentro desses blogs de conteúdo, você inseria alguns anúncios do Google Ads, e aí o Google te pagava alguns centavos de dólar por cada pessoa que entrasse nesse site e clicasse nesse anúncio. Só que eu não sabia nada, eu nunca tinha estudado programação, eu era uma estudante de psicologia que havia trancado a faculdade, uma empreendedora meio que fracassada, fazia artesanato a vida inteira, mas eu olhei para aquilo ali e fiquei perdida a princípio. Eu falei, gente, eu não sou capaz. A primeira vez que você vê a situação na sua frente, você fala assim, como que eu vou conseguir fazer um blog desse, sendo que eu não sou programadora, eu não sei nada disso. E ele me deu muita clareza, o curso me deu muita tranquilidade, porque tinha alguns assuntos muito soltos e ele fez uma organização dentro daquele conteúdo que foi fundamental para mim, seguir um passo a passo. E eu me lembro que dentro desse curso tinha lá um cronograma do que você precisaria fazer nos próximos 30 dias. E eu fui seguindo aula a aula, dia a dia, fazendo aquele cronograma. Tinha tempo livre, não estava estudando, não tinha filho, não era casada, então aquele ali era o momento da minha vida. Eu precisava estudar a fundo, até porque eu não sabia nada, então eu estava muito perdida. E aí eu já quero quebrar um paradigma com vocês, quebrar um mito, que é você não precisa saber tudo quando você está começando. Muito pelo contrário. Eu acredito que uma das coisas que funcionou muito para mim é eu ter a coragem. Mas eu entendi ao longo do processo que coragem não é contrário do medo, tá? Eu tinha medo, mas eu tinha mais coragem do que medo. Então, o meu combustível era pequenas vitórias que eu tinha ao longo do meu dia. Então, por exemplo, se eu estudava aquele curso ali e conseguia comprar um site, entender o que era direcionar um domínio dentro de uma hospedagem, para mim aquilo ali já era vitória, porque eu saí do completo zero. Então, eu comemorava cada pequena vitória que eu tinha. E aí, esse mito de saber tudo tipo, não existia para mim, eu não sabia nada, eu era zerada no assunto. Então, eu só tinha coragem, na verdade. Então, eu me agarrei naquilo, e aí, passinho por passinho, cada coisinha que eu conseguia, mínima que fosse, se eu conseguisse estudar uma aula do começo ao fim e entender, mesmo que eu precisasse reassistir essa aula algumas vezes, para mim já era uma vitória. Então, eu me apegava nessas situações.
E primeiro eu entendia que eu não estava pronta, mas eu estava caminhando, estava no caminho de me preparar. E eu tinha coragem, simplesmente. O meu medo, ele, toda vez que ele ficava falando alto em mim, eu mandava ele calar a boca, simplesmente assim. E aí eu vou jogar essa pergunta para vocês. Quantas vezes você já desistiu de algo, ou se desestimulou, ou se desmotivou, porque achava que precisava saber tudo? Eu preciso estar preparada. Eu preciso estar, saber tal coisa. E não é assim na vida real. Por que seria assim na internet, por exemplo? Quando você vai fazer uma faculdade, eu que fiz psicologia. Quando eu comecei a faculdade, eu não sabia nada. Ou seja, eu precisava passar aqueles 5 anos ali para poder atender num consultório de psicologia, que era o que eu queria. E assim é na internet. Às vezes as pessoas acham que, como é acessível, como você entra no YouTube e acha um monte de tutorial, você precisa estar pronto para começar a ligar a câmera aqui. Se vocês virem o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, vocês vão ver a diferença gigantesca que é, né, de um vídeo para o outro, porque já tem mais de 10 anos que eu faço isso. E aí aconteceu isso comigo muito recente. Como eu passei, né, muito tempo sem trabalhar, aparecendo, sem gravar vídeo, sem ficar aqui com a minha imagem, né, aparecendo para vocês, sem criar conteúdo, eu precisava me sentir preparada. Não, eu tenho que sentir que eu estou preparada, eu tenho que sentir que estou preparada. E nessa situação da minha vida, eu tive mais medo do que coragem, para falar a verdade. Mas aí chegou num momento da minha vida, chegou numa situação que eu fui simplesmente lembrando de quem eu era. Eu fiz o contrário, né? Eu fiz o reverso. Eu fui lá em 2013 e comecei a pensar como que eu fazia no meu dia a dia. Eu tive várias memórias disso e por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês. Porque muitos de vocês estão na mesma situação que eu estive, né, em 2013, e muitos de vocês também estão na situação que eu estive recente agora, em 2025, que é recomeçar. Então, eu comecei do absoluto zero e precisei recomeçar em 2025. Então, eu passei por duas situações muito parecidas, mas com uma base, né, uma carga muito diferente uma da outra. Quando eu comecei, a diferença é que eu tinha muita garra, eu tinha muita vontade de fazer dar certo, sabe? Eu era jovem, então eu queria muito que aquilo fosse a experiência da minha vida. Como eu já tinha feito faculdade, né, tinha trancado a faculdade, eu gostava muito de estudar, então não me importava de passar ali noite adentro, estudando horas e horas, então aquilo me motivava. E eu me apegando aos pequenos resultados, isso fez com que eu perseverasse mais. Agora, na atual situação, eu precisei deixar um pouco o ego de lado, porque como eu já tive resultados, como eu já tive na internet por muito tempo, já tive canais no YouTube, eu precisei me relembrar, né, me reconectar com a Karine lá de 2013 para poder falar, não, peraí, você conseguiu em 2013, você vai conseguir agora, só que agora você tem mais maturidade, então eu fui fazendo esse paralelo. E aí existe uma lógica, tá, para você começar a trabalhar online, para você começar a ganhar dinheiro online, sem saber nada. Qual que é a lógica para poder fazer dar certo? O que eu fiz logicamente que fez dar certo para mim, que eu ajustei a rota? Estudar é o primeiro de tudo, mas não ficar só estudando. O estudo, para mim, ele está muito alinhado à prática. Então, estudar e praticar, para mim, é a mesma coisa. Para mim, não existe a possibilidade de eu ficar só na teoria. Eu tenho muita energia para ficar só na teoria. Então, eu aprendo, pratico, testo coisas diferentes, ajusto o que tem que ajustar, revejo os erros, porque vão acontecer erros. A certeza que a gente tem quando a gente começa é que vai dar errado. Nossa, eu lembro que eu fiquei semanas, não sei, para poder conseguir fazer o meu primeiro artigo do meu blog lá. E aí, depois disso, eu não me contentei. Eu continuei estudando. E aí, eu ia testando, até que eu cheguei no marketing de afiliados, até que eu comecei a entender o YouTube. E aí, eu criei meus conteúdos para o YouTube. Eu comecei a me afiliar a produtos e a promover esses produtos com o que eu tinha, que era uma câmera do meu notebook velhinho, tá? De que o bichinho tava dando pau ali. Eu não tinha microfone, eu não tinha iluminação. Eu ligava, abria a janela da cozinha, no fundo era uma parede esquisita que tinha atrás, não tinha nada na parede, e eu gravava os meus primeiros vídeos ali. Então eu peguei o conhecimento que eu estava adquirindo, testei com o que eu tinha, ajustei a rota, reconheci os meus erros e continuei. E aí eu vou dar um insightzinho para vocês, que é, o seu cérebro, ele gosta muito mais de repetição do que de uma pancada de coisa ao mesmo tempo. Já falei sobre isso em vários vídeos aqui no canal e não vai ser diferente desse. Foi a mesma coisa que eu fiz lá em 2013. Tinha dias que não rendia nada, que eu ficava ali agarrada em alguma coisa. Mas eu era muito persistente. Então, todo dia eu estava fazendo. Mesmo que aquele erro daquele dia me deixasse muito pé da vida, no outro dia eu era insistente, sentava no computador e continuava. E aí, quando eu conto, parece que foi assim, né? Em uma semana, um mês. Não. Eu demorei 10 meses estudando, aplicando,
testando, reformulando a rota, cometendo os erros, reajustando os erros e insistindo até eu ter a minha primeira venda online. Nisso, o meu blog que eu tinha testado, ele começou a cair alguns centavos, mas aí eu vi que o marketing de afiliados, eu vender produtos, né, de um valor mais alto, poderia gerar uma comissão maior para mim. Então, tudo isso foi ampliando a minha visão. E aí, só que eu precisei começar do zero. Eu sou muito grata porque eu comecei com um blog e eu vi uma possibilidade gigantesca ali, até porque eu vendi muito curso como afiliada em blogs também. Mas hoje, se eu fosse começar, eu começaria direto como afiliada. Eu pegaria um produto pronto, uma pessoa que já aparece e criaria conteúdo para vender esse produto. Calma, gente, eu vou explicar para vocês, eu vou fazer vídeos mais didáticos aqui. Por enquanto, eu quero muito conversar com vocês sobre esse meu começo, porque eu sei que tem muito curso na internet, tem muito conteúdo aqui no YouTube didático, só que eu vejo que tem pouco conteúdo falando sobre a mentalidade que você tem quando você vai começar. Tem poucas pessoas que compartilham a história aqui verdadeira com vocês, né? Eu vejo muitas pessoas contando a história triste só para poder vender alguma coisa para vocês depois, mas o que eu quero com esse vídeo é te dizer, você vai começar, você vai errar e você vai precisar ser persistente. Para mim, o que funcionou foi isso. Eu tomar pequenas decisões todos os dias de não desistir. Desistir não era a opção para mim, eu me apegava às minhas pequenas vitórias, continuava estudando. E naquele tempo, como era tudo muito novo, eu precisava entender primeiro para depois decidir. E muita gente vai e decide alguma coisa antes de entender. Mas eu só saberia se era bom ou ruim para mim, não que é ruim, não que seja ruim para todo mundo. Eu só saberia se serviria para mim se eu estudasse. E aquela minha primeira visão, né, sobre blog me ajudou muito, me abriu a oportunidade para aprender outras coisas. E aí eu pude escolher o que eu queria e perseverar no que eu queria. Então o que funcionou para mim foi estudar e praticar, entender o que fazia sentido para mim e ser persistente, todo dia um pouquinho. Tinha dias que eu me esforçava muito, sabe? Eu tava com muito gás e não queria nem parar, e tinha dias que eu sentava ali, nem que seja por 15 minutos, meia hora, para poder revisar algumas coisas. Então eu acho que a persistência foi o ponto fundamental que fez com que eu chegasse até aqui. Foi isso que funcionou. Principalmente eu entender e me enxergar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Entender também o que era importante financeiramente para mim e fazer com que eu tinha. Que esse seja o grande diferencial. As pessoas desistem muito fácil, né? De tudo na vida, não só do digital, mas desistem de coisas por qualquer obstáculo que elas enfrentam. Na internet é mais comum ainda, porque você pensa, é online, então eu vou, vai ser mais simples. O fulano falou que ganhou com 24 horas, que criou um produto em 7 dias. Então tem muita gente falando muita coisa na internet. Cuidado com isso. Nunca é igual para todo mundo. Cada um tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de absorver o conteúdo e de executar principalmente. Eu vou trazer mais vídeos específicos para vocês, mas eu preciso preparar o terreno para que vocês entendam o que eu quero entregar aqui ao longo dos próximos vídeos, tá bom? Não esqueça o seu joinha e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!